Senhor Presidente da Mesa do Congresso, excelentíssimo Sr. Presidente do Partido, senhoras e senhores delegados, a moção da Distrital de Aveiro fala-nos do estado em que se encontra o país após 6 anos de governação socialista. Fala-nos de um país à rasca, com as famílias da classe média e a maioria das pequenas e médias empresas a lutar duramente para sobreviver. Fala-nos de como os impostos consomem uma parcela relevante e excessiva dos rendimentos do trabalho e como oneram o investimento, a competitividade e impedem melhores oportunidades e salários. Fala-nos do socialismo, que se tem limitado a aumentar a despesa do Estado com aumentos sucessivos da carga fiscal e da dívida pública. Fala-nos do socialismo, novamente, que adiou reformas essenciais à sustentabilidade das contas do Estado e ao relançamento da economia e do crescimento económico. Fala-nos do Portugal 2021, que está outra vez numa grande encruzilhada, e de como cabe aos eleitores decidirem se querem mudar o caminho e interromper o percurso socialista que nos conduz à austeridade, impedindo que aconteça novamente o que aconteceu em 2001 e 2011. Fala-nos sobre a dívida soberana e a dívida pública e como tem subido para patamares tão elevados que deixam o país, as empresas e as famílias expostas ao imprevisível e incontrolável humor dos mercados financeiros. De um governo socialista que não soube ou não quis governar o país, desaproveitando a instabilidade política, as circunstâncias económicas e financeiras altamente favoráveis para investir e reformar. Esta moção fala-nos da social-democracia, que rasga o pensamento instalado e nos diz que o essencial são e serão sempre as pessoas. Fala-nos de como é importante reconstruir e reformar, mais que ser resiliente e recuperar. Fala-nos do principal desígnio da social-democracia: criar e implementar mecanismos capazes de produzir um efeito de devolução e redução da intensa carga fiscal, que hoje asfixia a classe média e as empresas. Fala-nos do futuro e do presente. Fala-nos dos migrantes, de quanto pesam no Estado Social e de quanto são imprescindíveis para a regeneração demográfica no espaço europeu. Fala-nos dos jovens portugueses, cada vez mais com menos oportunidades e menos vontade de ficar em Portugal. Fala-nos da gigantesca faixa social que vive em permanentes dificuldades. Outrora, uma radiante e fulgente classe média. É para ela que devemos olhar com especial atenção. Fala-nos da necessidade imperiosa de demonstrar aos cidadãos que somente a social-democracia será capaz de assumir os desafios e dissuadir as ameaças desta nova era. Fala-nos do papel essencial da sociedade civil e do investimento privado. O Estado não pode, nem deve, por questões ideológicas ou conjunturais, abandonar ou replicar os investimentos da iniciativa privada na rede pública. Fala-nos de como a transição digital, a revolução tecnológica, a inteligência artificial e o declínio demográfico colocam tão delicados e complexos desafios à sociedade e ao Estado Social, sendo por isso tão premente pensar, desenhar, ponderar novas e inovadoras medidas. Fala-nos de medidas essenciais na questão das alterações climáticas e do lixo nos oceanos. Fala-nos das novas tecnologias e das questões que hoje se nos colocam, questões que moldam o nosso mundo e o nosso modo de vida de forma profunda, expondo vulnerabilidades e criando inimagináveis ameaças. Fala-nos em defesa do Distrito de Aveiro, reclamando investimentos públicos estruturantes da economia, promessas prometidas há 10, 20, 30 ou mais anos, percebendo que em cada uma delas e no seu conjunto transformarão esta região distrital num território da excelência. Fala-nos da necessidade de devolver esperança e perspectiva de futuro aos portugueses. Fala-nos das questões determinantes do nosso tempo. Fala-nos de soluções e questiona se será a social-democracia, se seremos nós capazes de entregar resultados concretos à presente e às próximas gerações. Se será a social-democracia, se seremos nós capazes de assegurar que as nossas instituições democráticas terão capacidade perante os adversários e as ameaças atuais. E responde-nos que sim, é possível. É possível com uma dose colossal de vontade,
coragem e seriedade. É possível com uma inabalável convicção, persistência e resiliência. É possível com ponderação, estratégia e competência. Sim, é possível, porque tudo isto são virtudes que definem de forma bem vincada o líder e a liderança que acabamos de eleger. Eis, pois, o essencial da nossa moção distrital. Obrigado.